Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar sobre saúde e qualidade de vida. Hoje nós falamos diretamente do Centro Hospitalar Santa Mônica, onde nós vamos conversar com o Dr. Michelangelo Zordan Franceschi, que é médico radiologista e vai nos dar um panorama e explicar um pouco mais sobre essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa. Um movimento que alerta principalmente as mulheres sobre o câncer de mama, e principalmente sobre como prevenir e também fazer um diagnóstico precoce. Doutor Michelangelo, muito obrigada pela sua recepção aqui e já gostaria de lhe perguntar sobre essa campanha do Outubro Rosa, a sua avaliação diante de um movimento desses, o que realmente impacta na prática, no dia a dia dos atendimentos de saúde. Boa noite. Boa noite, Isabel. Obrigado pelo convite. Especificamente em relação ao teu questionamento, eu penso que é de fundamental importância as campanhas de um modo geral para a prevenção de doenças, e especialmente nesse mês em relação ao Outubro Rosa, pois elas têm por objetivo conscientizar da maior forma possível as pessoas sobre a importância da doença, do câncer de mama, que hoje em dia é cada vez mais prevalente na nossa sociedade. Essas campanhas, elas de certa forma, através de diversas formas de comunicação, como esta que estamos fazendo, possibilita difundir para as pessoas como se chegar até um serviço, qual é o contexto da doença, enfim, informações gerais para que as pessoas possam perder também aquele preconceito de medo de detecção de doenças, etc., e por consequência as informações que são passadas através de palestras, através de informações via meios de comunicação, elas determinam no final de tudo, talvez, a diferença entre um diagnóstico precoce de uma doença tão prevalente hoje em dia como o câncer de mama, ou até, infelizmente, pela falta de informação e tratamento, problemas mais preocupantes e que talvez com diagnóstico tardio e aí, por consequência, sem tratamento. Certo, doutor. Bom, e em relação aos indicadores locais, se a gente puder comentar um pouquinho, a gente sabe que o número de casos vem aumentando, infelizmente, quando a gente fala em câncer de mama. Isso é muito preocupante. E como que a gente avalia um cenário atual, tendo em vista a questão da pandemia, que por vezes aí atrasou muitos exames, muitas pessoas acabaram atrasando a sua rotina, digamos assim, alterando a rotina. E hoje, qual que é a situação, se a gente puder falar em Erechim e região aqui? Pontualmente, em relação à pandemia, é fato que a gente teve aí um gap, um espaçozinho, e que a gente percebe no dia a dia as pacientes que chegam até o serviço, que ficaram nesse período sem o acompanhamento, sem os exames de rotina, que até então até as pacientes mais disciplinadas faziam anualmente, como se preconiza a partir dos 40 anos. Então, é fato que, infelizmente, assim como no contexto geral, e não só no âmbito do nosso município, certamente os efeitos da pandemia eles foram determinantes para que a gente tivesse uma perda de controle, digamos assim, de casos que fossem previamente determinados, eventualmente detectados casos graves que se configurassem posteriormente CA de mama, ou até somente alterações que são benignas. Isso é fato.
Isso a gente percebe porque muitas pacientes, como eu disse, vêm agora com a situação já mais ou menos restabelecida, de certa forma, numa normalidade. As pacientes voltam e, via de regra, falam que deixaram de fazer exames por conta da pandemia, né? Excetuando este período pandêmico que de fato dificultou um pouco o seguimento e acompanhamento dessas pacientes e das pessoas em geral para qualquer questão de saúde e da nossa sociedade em geral. A gente sabe que hoje em dia os cânceres de maneira geral, mas vamos falar especificamente o câncer de mama, a gente não tem dados específicos, a não ser que se façam estudos e, obviamente, em estruturas organizadas para que isso seja feito. A gente pode ter informações mais pontuais e precisas através de estudos, etc., de acompanhamento, né? De quanto as pessoas aderem aos exames, elas aceitam as informações e, por consequência, buscam informações, orientações e vão até os médicos especialistas fazerem seus exames. Ainda assim, a gente pode dizer que, de maneira geral, hoje em dia, pelo próprio ritmo de vida que se leva, pelas condições que são inerentes a qualquer atividade profissional, o estresse e etc., a gente presume, e já tem estudos que definem isso, de que há uma certa concordância de que a forma que se leva a vida hoje em dia pode, de certa forma, predispor à doença, né? E aí a gente pode determinar algumas coisas específicas. O estresse, que pode ser quantificado através de exames laboratoriais, e aí eu entro especificamente, por exemplo, com o hormônio do cortisol, que ele determina alterações comportamentais, hormonais, das mais variadas formas. Além disso, por consequência, essas questões de estresse determinam também hábitos não muito adequados, né? A vida atribulada de hoje em dia, o pouco tempo que se tem para se cuidar, e aí entra neste contexto, eu diria mais especificamente, hábitos, né? Que seriam a falta de uma alimentação saudável, o álcool, o tabagismo, né? Esses são fatores definitivos que podem corroborar com uma doença, especificamente um CA ou câncer de mama, como tecnicamente a gente fala, assim como todos os tipos de neoplasias ou cânceres também que a gente costuma falar. É verdade também que hoje em dia a gente consegue detectar mais a doença também porque nós estamos levando mais informação às pessoas, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? E isso é positivo, porque na medida que a gente informa as pessoas e as pessoas, nesse sentido, ficam sabendo o local onde podem ir, fazer uma consulta, qual especialista, qual é o possível sintoma da doença, imediatamente ela tem condições de buscar auxílio médico para eventualmente se detectar um câncer de mama. Antigamente, talvez não se detectava tanto o câncer de mama, justamente pela falta de condições que se tinha.
e hoje a informação ela está mais distribuída nos mais variados cantos, né? Em cidades, aqui, por exemplo, na região do Alto Uruguai, a gente costuma também fazer eventualmente palestras de conscientização das pessoas, e isso, por consequência, também faz com que a gente consiga determinar mais casos, diagnosticar e orientar as pessoas se realmente é uma doença que se configura um câncer de mama ou se são somente achados benignos, que posteriormente a gente rapidamente vai falar. Mas, em resumo, seria isso. Antigamente, menos informação, talvez se tivesse câncer de mama, algumas pessoas poderiam até ir a óbito por conta disso, os familiares nem ficavam sabendo, e, paralelamente a isso, não se tinha as condições para que se diagnosticasse. E hoje em dia, que não tanto quanto antigamente, o ritmo de vida que se leva, que é fato, que é prejudicial, e aqui vai um alerta, é fundamental que as pessoas tenham consciência de que é preciso, além da disciplina, o cuidado com exames de rotina, bons hábitos, e aí entra atividade física, alimentação saudável, não beber, não fumar e assim por diante. Sem dúvidas, doutor. E a gente fala mesmo na melhoria do acesso à informação e aos serviços também, que isso foi se ampliando com o tempo. E quando a gente fala em sintomas, em sinais de alerta para essa doença e para outras também, mas como hoje o nosso foco da conversa é mesmo o câncer de mama, vale o alerta que nem sempre acontecem, se manifestam aí os sintomas, né? Pode ser uma doença que é silenciosa. Quer dizer, mais um motivo para as mulheres ficarem em alerta, não é mesmo? Sem dúvida. A gente costuma dizer, até no nosso dia a dia aqui, com as pacientes, que o câncer de mama, via de regra, exceto um tipo específico que dá sintomas, inclusive visuais na mama, que é um câncer inflamatório, de maneira geral, sem entrar em detalhes, o câncer de mama é uma doença silenciosa. Então, a gente, muitas vezes, as pacientes chegam aqui com uma queixa de dor nas mamas. E, de certa forma, a gente, como médico, já fica um pouco mais tranquilo, porque o câncer, de maneira geral, e o de mama, ele é uma doença silenciosa. Ele geralmente não dá dor, exceto esse que eu exemplifiquei especificamente. A dor na mama, ela se dá geralmente ou por questões hormonais ou por alguma questão muscular, porque junto do parênquima do tecido das mamas existe a musculatura do tórax. E as mulheres, dependendo da sua rotina, podem eventualmente ter algum sintoma de dor, que pode ser por uma questão hormonal, pelo seu ciclo hormonal, etc. E muscular, por alguma atividade de rotina laboral, de trabalho, esforço repetitivo, algum esforço mais importante, por exemplo, ao levantar um peso na academia, segurar o bebê no colo, até mesmo dormir de lado, muito no mesmo lado, pode determinar eventualmente uma dorzinha na mama. É muito comum também naquelas mulheres, sobretudo aqui na nossa região, a gente atende muito mulheres que vêm do interior, que trabalham na agricultura e o trabalho é pesado. Essas mulheres vêm muitas vezes com essa queixa também. E a gente tenta, na medida do possível, tranquilizar. E quase sempre, no final, queixas de dores não se configuram como câncer de mama. Agora, como o câncer ele é uma doença silenciosa,
A preocupação nesse sentido, seguindo essa linha de raciocínio, é quando há algo como palpável na mama. E o palpável não é dor. E esta questão do palpável, isto sim é preocupante. Então, quando vem uma queixa de palpação, não de dor especificamente, é fundamental que se faça o exame. Então entra a questão das orientações e daquilo que nós estamos tentando fazer aqui, que é tentar explicar para que as mulheres façam, e aqui é importante dizer que há uma certa resistência, que as mulheres façam o autoexame, se palpar, porque talvez a palpação que a mulher faz pode ser a diferença entre o diagnóstico precoce e o não sucesso de um tratamento de um câncer de mama, porque infelizmente medicina não é matemática, e mesmo uma mulher que faça os exames de rotina, eventualmente pode acontecer que ela faça um exame hoje, o exame está ok, e daqui 1, 2 semanas pode começar a se desenvolver a doença. E mais para frente, ela, sabendo que o exame está ok, ela volta só o ano que vem, que seria o correto, digamos, que são exames anuais, dentro de um contexto que não há nada de mais preocupante. Se ela consegue fazer o autoexame quando vai tomar banho, enfim, em alguma situação que ela possa fazer isso, talvez ao se palpar e perceber algum nódulo, ela volta para o seu médico, que orienta a fazer novos exames de imagem, e talvez aí a gente consegue detectar a doença e tratar a tempo. Então, o que fica aqui de mensagem é o seguinte: dores de maneira geral, elas não são preocupantes, o câncer é uma doença silenciosa, o autoexame é fundamental, e se a mulher tem uma certa resistência em fazer o autoexame, o seu médico, um bom ginecologista responsável e que se preocupa com seus pacientes, ele toca nas mamas da sua paciente para verificar se existe alguma nodulação palpável. E, portanto, a gente já recebe essas pacientes, eventualmente com algum indicativo. Posteriormente, na maioria das vezes, estas alterações palpáveis não são câncer, né? Mas a gente sempre diz o seguinte: é melhor pecar pelo excesso. Então, ficou com dúvida? Busque o profissional, ele vai lhe orientar, um ginecologista ou um mastologista que é específico de mama, ele encaminha exames de imagem com um serviço de radiologia para especificar essa eventual palpação, o que pode ser, que na maioria das vezes são alterações benignas, mas uma pequena parte pode ser um câncer de mama, e aí com o diagnóstico precoce, o sucesso de tratamento ele é altíssimo. O problema é que no diagnóstico tardio, aí sim o câncer de mama é uma doença mais agressiva. Bom, doutor Michelangelo, quando a gente fala nessas alterações benignas, muitas vezes ficam dúvidas também nas mulheres, porque ao receber o retorno do exame, ótimo, dá uma sensação de alívio, mas há situações que é preciso fazer um acompanhamento mais específico, né, com um menor intervalo aí até o próximo exame. Existe alguma particularidade nesse sentido? Sim. Aqui a gente entra em questões mais específicas que são muito da nossa especialidade e que compõem um laudo de um radiologista que faz inicialmente uma mamografia e uma ecografia. Foi instituído há algum tempo atrás para que se padronizasse os laudos e não houvesse muita divergência de laudos entre os radiologistas, e também para facilitar
os médicos que receberiam eventuais exames de suas pacientes, os ginecologistas e mastologistas, resultados de exames de mamografia e ecografia, foi feito um padrão de laudo com classificação nas impressões diagnósticas, que resumem um pouco os achados de um exame, que seriam basicamente o que eventualmente algumas mulheres devem lembrar, que verificam no final do laudo, que a gente chama de BIHADS. BIHADS é uma sigla em inglês para que, a grosso modo, se padronize as alterações das mamas. E essa padronização ela é classificada de 1 até 6. Isso facilitou muito para que houvesse uma maior exatidão no rastreamento das doenças, na eventual necessidade de controle, não necessariamente um câncer de mama, e um diagnóstico específico de câncer de mama para indicar posterior conduta com um médico que recebe o exame a partir do nosso trabalho. Então, o contexto basicamente é o seguinte: esta classificação, quando a gente classifica nos laudos a mamografia e a ecografia, a gente classifica como classificação BIHADS 1, ausência de sinais de malignidade, digamos assim, na impressão diagnóstica. Então, isso quer dizer o seguinte, que tanto na mamografia quanto na ecografia não foram achados nenhuma alteração específica, ou seja, a mama daquela paciente está normal. Qual a recomendação que vai junto com essa classificação BIHADS 1? Recomendação controle anual. BIHADS 2. Quando é BIHADS 2, tanto na mamografia quanto na ecografia, existem achados, portanto a mama já não é mais uma mama normal, digamos assim, mas esses achados são benignos. E aí entram aqui uma série de alterações que são muito mais específicas, né, mais criteriosas, e aqui a gente está falando num contexto mais geral, né, mas que a gente classifica através de critérios como achados benignos. Esses achados benignos são classificados como BIHADS 2. Isto também vai num laudo correto, bem estruturado, com a seguinte recomendação: controle anual. Então aí você percebe, tanto o BIHADS 1, que é uma mama normal, quanto o BIHADS 2, a recomendação é a mesma. Sem nenhum achado ou achados benignos, a recomendação é anual, exceto se nesse interim de um ano para outro, voltamos àquilo que eu falei antes, da importância do autoexame. A partir do BIHADS 2, o BIHADS 3, este, até hoje, apesar da padronização, é ainda digamos, que há um pouco de divergência entre laudos de médicos radiologistas, porque, como eu falei antes, como medicina não é matemática, às vezes a gente interpreta de uma forma e o colega pode interpretar de uma forma um pouco diferente um ou outro critério. Então, o BIHADS 3 é aquele que, às vezes, existe uma incompatibilidade dos laudos de um radiologista para outro. Ainda assim, o índice de convergência para uma conclusão mais ou menos semelhante, ele aumentou de forma significativa a partir desta padronização. E o BIHADS 3, especificamente, o que é? São alterações provavelmente benignas. E o que quer dizer provavelmente benignas? A literatura nos fala que estas alterações elas teriam 2% de possibilidade que pudessem ser
alterações malignas. Então, existem critérios aqui para que estas alterações a gente determine como provavelmente benigno. E como é provavelmente benigno, como medida de segurança, se preconiza que se faça controle de 6 em 6 meses, e aí a literatura, dependendo, indica-se fazer de 2 a 3 anos esse controle de 6 em 6 meses destas alterações. Quais seriam as alterações no contexto, aqui um parênteses, que são passíveis de se diagnosticar câncer de mama? As microcalcificações e os nódulos. As microcalcificações são vistas basicamente na mamografia e segue-se padrão BIRADS, e os nódulos, eventualmente vistos na mamografia, obrigatoriamente, na maioria das vezes, como nestes casos, por exemplo, de BIRADS 3, devem ser verificados na ecografia para a gente poder classificar como BIRADS 3 e aí fazer esta recomendação de controle. E depois de 3 anos, se as alterações ficam estáveis e sempre se comparando com exames prévios, este BIRADS 3, de provavelmente benigno, ele passa depois de 3 anos a BIRADS 2, para achado benigno porque ficou estável. E se nesse tempo, BIRADS 3, houve alguma alteração, bom, existe algum critério que a gente tem que tomar cuidado porque teve alterações, então se preconiza aumentar a classificação por 4, que aí é um indicativo de biópsia. Entrando então no BIRADS 4. BIRADS 4 é uma alteração já geralmente com uma queixa de doença palpável que a paciente vem, e aí critérios específicos de avaliação tanto na mamografia quanto na ecografia. A gente já vê alterações que sugerem malignidade, e aí o BIRADS 4 ele é subdividido em A, B e C. O A é pouca suspeita, o B é média suspeita e o C é alta suspeita. Mas no final a recomendação é a mesma, é biópsia. Isso é só para dar um indicativo para quem for biopsiar da possibilidade de que o A, a chance de não ser maligno é maior, o B é uma chance média e o C é altamente suspeito para malignidade. Mas se faz biópsia em definitivo porque se retira aquele material com uma agulha específica, com anestesia local, se manda para análise citológica, laboratório, e aí se define, porque a imagem, existe em alguns casos que ela não nos dá condições de a gente afirmar com certeza o que pode ser, e aí entra a biópsia para definir se é alguma coisa que como diagnóstico definitivo de câncer de mama ou não. O BIRADS 5 já é altamente suspeito de malignidade, então o 4 é só suspeito com as subdivisões, o 5 é altamente suspeito, são características de imagem mais definitivas que a gente presume com o passar do tempo, tanto na mamografia quanto na eco, que realmente a suspeita de malignidade é muito grande e, via de regra, na maioria das vezes esses casos eles se confirmam. E o BIRADS 6 é um diagnóstico já definitivo de câncer de mama, que eventualmente a paciente já com o câncer de mama diagnosticado e em tratamento faz exames de controle. Basicamente seria isso. Muito bem, doutor Michelangelo. E nesse mês, especificamente do Outubro Rosa, né, nessa campanha, a gente fala essencialmente na prevenção. Que o ideal mesmo é que nesse processo do rastreio, né, que vocês chamam, não haja mesmo nenhum aí sinal de maior preocupação. Mas é muito importante fazer esses exames, buscar o serviço, como a gente falou ao longo do programa aqui. Mas há alguns mitos e verdades, né, em relação aos procedimentos, como no caso da mamografia. Vale a gente chamar a atenção, então,
para essa segurança e para essa importância que tem o exame e que se torna aí um suporte essencial, certo? Sem dúvida. É importante aqui ressaltar talvez o principal mito que há pouco tempo atrás, talvez há alguns anos, a gente começou a ouvir e foi difundido em âmbito nacional de que a mamografia teria uma dose de radiação que era preocupante, que as mulheres deveriam evitar. Isso não é verdade. A dose de radiação, para se ter uma ideia, quando uma mulher faz uma mamografia, e que teoricamente ela faz uma vez por ano, ela é menor do que a dose de radiação, por exemplo, que a gente está exposto quando faz uma viagem de avião, através dos raios ultravioletas, etc. Então aqui a gente tem que ser muito pontual e objetivo. A mamografia, em relação à dose de radiação, ela não vai determinar uma chance maior de um câncer de mama por causa da radiação. Ainda que a gente saiba que a radiação em excesso, e aí tem todo um mecanismo e protocolos para que sejam feitos desde os aparelhos que estão devidamente sincronizados para que se seja feita a dose adequada, no tempo adequado, com um técnico experiente. Então não há esta preocupação. Isto que se disseminou por algum motivo, então a gente tem que deixar muito claro que não é verdade. Então as mulheres podem ficar tranquilas que é importante que se faça a mamografia. A dose de radiação é uma dose segura e estima-se que pode se fazer, digamos, em torno de talvez até 20 mamografias, digamos, num ano, que não é o caso, e ainda assim a radiação ela não vai ser deletéria para a paciente, não vai prejudicar a paciente. Mas o que é o dia a dia? De 35 a 40 anos se preconiza ecografia e a partir dos 40 anos se preconiza inicialmente mamografia e complemento com a ecografia. E por que o complemento com a ecografia e, sobretudo, inicialmente a mamografia? Porque nessa idade a mulher ainda é jovem, a mama ela ainda é densa, ou de outra forma, para as mulheres entenderem, a mama é mais firme. Com o passar do tempo ela vai ficando mais amolecida, porque é o tecido de gordura que é natural, e dependendo muito da constituição de cada mulher, com o passar do tempo, ela vai fazer sempre mamografia e ecografia. E talvez com uma certa idade, um pouco mais adiante, pode ser que ela necessite fazer só a mamografia. Mas é importante ressaltar aqui que no nosso dia a dia a gente vem percebendo que alguns colegas orientam fazer só a ecografia em mulheres acima dos 40 anos. E não seria o mais adequado. O mais adequado inicialmente é a mamografia, pois ela digamos, permite talvez diagnosticar especificamente, com toda certeza, microcalcificações, que é uma eventual causa de câncer de mama, e eventualmente nódulos, que pode ser também uma causa. A ecografia somente, em mulheres acima de 40, 50, 60, enfim, ela vai rastrear os nódulos, mas as microcalcificações não. Por uma questão óbvia, são microcalcificações. E o exame ecográfico não nos permite vê-las, essas microcalcificações que podem ser malignas. Então existe mais ou menos essa conduta. Resumidamente, repetindo, 35 a 40 ecografia, 40 em diante mama e eco, inicialmente, mais adiante, dependendo da constituição mamária, só a mamografia. Casos que se precise, quando há dúvidas, também a ressonância magnética de mamas,
que também tem o mesmo padrão de BIHADS e também segue a mesma linha de raciocínio de orientação, de conduta, de preconização de orientações para que se faça, na dúvida, nesses outros 2 exames, né? E também ressaltar aqui o histórico familiar de CA de mamas. Então, qualquer mulher do lado materno, é importante isso, que tenha na sua família histórico familiar de câncer de mama, ela tem que fazer um controle mais disciplinado. Então, um exemplo, se a menina tem uma tia, digamos, que teve um câncer de mama com 45 anos e, portanto, muito jovem, todas as mulheres mais novas, digamos, da família, mas também as mais velhas, a partir deste caso, elas devem fazer controle, essas que são do lado materno, também um controle muito restrito e anual para cuidados contra o câncer de mama, porque há uma predisposição maior dos genes BRCA1 e BRCA2. E aí é importante dizer o seguinte: a mulher com 45 anos que teve um câncer de mama, as mais novas devem começar a fazer o controle a partir de pelo menos 10 anos antes. Então começa com 35. Então é esse o cálculo. A familiar que teve com 40, eu vou começar com 30. E assim, esse é o raciocínio que tem que se fazer. E outro dado importante e fundamental, além da questão do histórico familiar materno, é também salientar que a amamentação é um fator de proteção. Então, as mulheres que podem amamentar, isso é um fator de proteção para evitar. O que não quer dizer que, neste contexto, tanto amamentando e sem histórico familiar, a mulher está liberada de fazer exames, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, as mulheres que chegam até aqui, não somente as que têm histórico, mas a gente, infelizmente, também acaba encaminhando pacientes que têm um histórico familiar negativo para câncer de mama e amamentaram e, infelizmente, acabam com um diagnóstico de câncer de mama. Certo, doutor Michelangelo, eu gostaria de agradecer novamente, então, a sua recepção. É muito importante a gente bater esse papo, trocar essa ideia e compartilhar essas informações que são essenciais para todas as mulheres, e a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, Isabel. A gente fica à disposição sempre que for necessário e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder passar um pouquinho as informações através do canal de vocês, que eu tenho certeza que tem uma boa penetração aqui na nossa região, para salientar e reforçar para todas as mulheres que não tenham medo em relação aos exames, que procurem orientação médica, que um diagnóstico precoce de câncer de mama, a chance de cura ela é muito alta, e razão pela qual que a gente está sempre à disposição aqui no serviço e nos outros serviços que a cidade disponibiliza, para que as mulheres se sintam acolhidas, né? E que cada vez mais este preconceito em relação a ir ao médico, a fazer exames, a gente possa diminuir cada vez mais em prol de que a incidência das doenças de maneira geral elas possam diminuir. Muito bem, agradeço também a sua companhia, lembrando que você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos uma excelente semana.